E me foi dada a oportunidade hoje de estar falando sobre o legado de Paulo e Timóteo, né? Eu confesso que eu estou um pouco nervoso, ainda mais juntando com o frio, então estou tremendo aqui mais ainda. Vamos falar, né, mano, sobre a vida de um dos maiores líderes da história do cristianismo. Eu creio que para todos aqui, sem dúvidas, Paulo foi um dos maiores missionários, foi plantador de igreja, pregador, cara, foi tudo, mano. Foi evangelista, um dos maiores teólogos que já pisaram nessa terra. E não só isso. Paulo ele foi o maior escritor do Novo Testamento, tendo 13 cartas escritas. Antes de começar aqui a minha pregação e abrir as nossas Bíblias, eu já vou deixar aqui de indicação, acho que todo mundo aqui já ouviu. Quem não ouviu, corre agora para adicionar no Spotify e ouça, mano, o álbum Amado Timóteo, do Marco Teles. Eu não vou, assim, usar esse álbum, mas só uma indicação mesmo, porque o Marco Teles ele é genial, mano, nesse álbum. Canções realmente inspiradas pelo Espírito Santo, ótimas reflexões, principalmente nos últimos momentos da vida do apóstolo Paulo. Então, sério, confia, só ouçam, de verdade. Mas, vamos lá, eu vou deixar aqui como texto base a carta de Paulo ao jovem Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 10 ao 17. Essa passagem para mim fez um pouco mais de sentido, porque nela nós vemos o exemplo de Timóteo, né? Seguindo os ensinamentos que o apóstolo Paulo ele deixou para ele. E eu acho muito interessante que aqui na minha Bíblia tem aqueles títulozinhos, né, em cada texto. E está assim na minha: Paulo elogia a Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal à verdade. E aí eu abro lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 10 ao 17, e vou ler aqui. Vamos lá. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Uau, mano, que texto. Esse é o que Paulo escreve ao jovem Timóteo, né? Capítulo 3. Incrível. E para a gente começar aqui a nossa pregação, primeiro eu percebo, eu entendo que nós precisamos entender o que é legado, já que a gente vai falar sobre isso. Eu fui lá no dicionário pesquisar o que é legado, né? A definição e o sinônimo diz que legado é aquilo que se transmite à geração seguinte. E eu gostaria aqui de deixar para a gente uma ilustração que eu vi há alguns dias do Israel Subirá e que eu curti demais e vou compartilhar com vocês. Ele diz que legado é como uma corrida olímpica que se passa o bastão. E eu não sei se vocês estão muito familiarizados, mas basicamente a corrida olímpica que passa o bastão é uma corrida, né, de bastão, é composta por uma equipe, cada um corre um pedaço da prova, e depois do atleta ele completar a sua parte do percurso, ele passa o bastão para o atleta seguinte da sua equipe. E isso tudo com a finalidade de completar a corrida. E o que nós podemos aprender de cara, o que eu aprendo de cara é que não se constrói um legado sozinho. É passado de pessoa para pessoa, o legado ele é plantado dentro de outras pessoas, então é isso que a gente vê na vida de Paulo e na vida de Timóteo, mano. Eles precisaram de pessoas à sua volta para ajudá-los a completar a corrida. Paulo, por exemplo, alguns teólogos dizem que ele foi discipulado por Cristo durante 3 anos na Arábia, mas nós vemos que ele também foi discipulado por Barnabé, o discípulo, na verdade, um dos discípulos, né, que participou da primeira viagem de missionário de Paulo. E Timóteo ele foi discipulado pela sua avó. Ele herdou o legado da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. E mais à frente ele foi discipulado também, ele recebeu o legado também do apóstolo Paulo, que o chama até de filho na fé. E como numa corrida de bastão, né, gente? Todos nós entramos sabendo que há um momento para nós iniciarmos o percurso e sairmos. Assim é a nossa vida na Terra, mano. Alguém inicia a corrida,
se esforça e depois passa o bastão para que outro que já estava correndo próximo continue a corrida em busca de chegar ao alvo e completar o seu percurso com êxito. E o que eu entendo basicamente é que legado, mano, o legado é sem dúvidas uma das coisas que nós somos chamados para deixar nessa geração, mano. Isso precisa estar latente no nosso coração. Essa precisa ser de fato a nossa preocupação. Enquanto eu estava fazendo o meu esboço, enquanto eu estava meditando sobre o legado, me veio uma pergunta sincera. Qual é o legado que eu tenho construído na vida dos outros? E essa é basicamente a preocupação de Paulo quando ele escreve essa carta a Timóteo. Ele se preocupa com o legado, ele se preocupa em ensinar o apóstolo, o jovem Timóteo a seguir o seu legado, a viver a sua fé e, sem dúvidas, continuar a boa obra, como ocorrida, né, como a gente está falando aqui, ensinando a outros a fazerem o mesmo, tendo sempre Cristo como alvo. Paulo ele se importa em ensinar o jovem Timóteo a seguir o seu legado, mano, a viver de fato a sua fé, a passar à frente o seu ensino, mano. E aí, voltando ao texto, lá no versículo 10, está escrito assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. E só para pontuar aqui, uma das coisas que eu acho incrível na vida de Paulo, nós vemos no seu legado, é que Paulo ele era realmente um verdadeiro imitador de Cristo, mano. Por isso que ele tem essa autoridade para dizer para Timóteo: ó, Timóteo, você está de parabéns, mano, por seguir os meus ensinamentos. Não é à toa que ele escreve lá para a igreja de Coríntios, lá na sua primeira carta, no capítulo 11, no versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele não age, mano, como as pessoas dos nossos dias que preferem o discurso: faz o que eu falo, só não faz o que eu faço. Muito pelo contrário, mano. Paulo, ele com muita humildade, ele tinha moral para bater no peito e dizer: faz o que eu falo e faz o que eu faço, porque eu sigo a Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Eu tenho seguido a verdadeira doutrina. E um outro fato interessante que eu acho muito, muito bacana nesse versículo é que diversas vezes o apóstolo Paulo ele usa essa expressão tu porém, Timóteo, tu porém, mas geralmente ele usa esse exemplo, na verdade, geralmente ele usa essa expressão com alguns exemplos antes. Na verdade, ele traz algumas histórias de pessoas que estão com suas vidas corrompidas, tomadas pelas paixões daquela época, e aí ele exorta Timóteo a ir na contramão do mundo, para que Timóteo ele seja diferente. Timóteo, olha só, eles estão fazendo isso aqui, Timóteo, eles estão fazendo essas coisas, mas você, porém, seja diferente, mano. Você, porém, proceda dessa forma, faça isso, faça aquilo. Só que nesse versículo, só que nessa passagem, diferente das outras vezes, Paulo chama a atenção de Timóteo para elogiá-lo pela sua boa conduta, mano. Paulo parabeniza Timóteo por seguir o seu legado, o seu procedimento, o seu modo de agir, mesmo em uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado. Eu gosto do contexto que essa carta ela foi escrita, porque Paulo ele escreve essa carta lá ao jovem Timóteo, um jovem pastor, e nos dá a entender que ele era um jovem tímido, que ele tinha suas limitações, né? Ele era também um jovem doente. Nós podemos ver no capítulo, agora não estou me recordando, ele tinha problema no estômago, pelo que parece. E alguns historiadores dizem que Timóteo ele tinha por volta ali dos seus 25, 30 anos de idade. Ou seja, Timóteo ele estava no auge, mano, da sua juventude, ele estava no auge do seu vigor. Ele poderia muito bem fazer o que ele bem entendesse, sabe? Fazer o que a galera estava fazendo, curtindo o seu presente século, mas ao contrário disso, Timóteo ele prefere dizer não, sabe? Ele prefere realmente seguir os conselhos de Paulo. E Timóteo ele vivia numa cidade chamada Éfeso, mano. A história diz que Éfeso era uma cidade totalmente mergulhada na idolatria a uma deusa chamada Diana. E só para a gente ter uma noção, lá na cidade de Éfeso, as mulheres que eram responsáveis pela adoração, elas eram as sacerdotisas, e elas basicamente se ofereciam em orgias sexuais como forma de cultuarem aquela deusa, mano. É absurdo. E mesmo assim, mesmo nessa cidade, mesmo vivendo nessa época, Timóteo ele se sobressai e ele dá testemunho da graça do evangelho. Com isso eu aprendo, com isso nós aprendemos que nós precisamos ser como Timóteo. Assim como Noé, lá em Gênesis 6, via uma sociedade totalmente corrompida, totalmente contrária à vontade de Deus, mas mesmo assim permaneceu firme. E que eu aprendo com Timóteo, que eu aprendo com Paulo, que eu aprendo com Noé, que o segredo para se manter firme é andar com Deus, mano. É ter vida diária, mano. É ser imitador de Cristo, mano. É realmente amar o Senhor, é realmente permanecer nos ensinos das Escrituras, mano.
é realmente permanecer no propósito que foi dado, é realmente permanecer na fé, e assim como Paulo diz, permanecer no amor e etc., lá no versículo 10. E voltando mais uma vez ao texto, versículo 11, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Bom, mano, essa, sem dúvidas, é a verdade do Evangelho, mano. O Evangelho é um chamado urgente para nós sairmos da nossa zona de conforto. O Evangelho é um chamado à renúncia, mano. A abandonar as nossas vontades, a tomar a nossa cruz, a seguir a Cristo. E Jesus, ele não nos prometeu uma vida fácil, mano. Na verdade, ele nos disse que seríamos perseguidos por amor ao seu nome. E é isso que Paulo diz quando nós que queremos viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus, nós com certeza seremos perseguidos. E a vida de Paulo nos mostra isso. E com certeza Timóteo ele tinha essa consciência. Olha o que Paulo ele escreve na segunda carta à igreja de Coríntios, lá no capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Ele diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Cara, nós a todo momento nas escrituras, nós vemos isso claramente na vida de Paulo. Nós somos persuadidos pela Escritura e pela história das missões também, se a gente for ver a história dos grandes missionários, que a vontade de Deus para a evangelização do mundo e a conclusão do seu propósito incluem o sofrimento dos seus ministros e dos seus missionários, mano. Uma coisa que me chama muita atenção, que o John Piper, ele escreve no seu livro, Completando as Aflições de Cristo, o nome, ele vai dizer assim: Deus determina que o sofrimento de seus embaixadores é um componente essencial no triunfo da propagação das boas novas entre todos os povos do mundo. E é exatamente isso que Cristo ele deixa bem explícito nos evangelhos, mano. Que essa fidelidade, que esse amor por ele resultaria em sofrimento. Olha o que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 21, versículo 17. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Lá em João 15, 20, ele diz: se me perseguiram, também perseguirão a vocês. E aí eu gostaria de trazer uma pergunta que até o Marco Teres ele faz no álbum Amado Timóteo. Ele faz uma pergunta assim: será mesmo que queremos esse evangelho? Pegando um pouco um gancho disso, eu quero fazer outras perguntas. Será mesmo que nós queremos viver esse legado? Será mesmo que nós amamos a Cristo a ponto de viver piedosamente a sofrer de tal forma? Será mesmo? Será mesmo que nós queremos passar por todas essas coisas que o apóstolo Paulo sofreu por amor a Cristo? Uma coisa nós temos certeza: nada nem ninguém impediram o apóstolo Paulo de pregar o evangelho. Somente o Espírito Santo, numa certa ocasião lá no livro de Atos, mas Paulo, ele, em todo momento, ele teve a mente, a consciência de que cumprir a sua missão era o mais importante. Paulo, ele tinha consciência de que os sofrimentos de Cristo eram para a salvação, mas o seu sofrimento servia para a propagação do evangelho. Em outras palavras, gente, quando nós sofremos com ele na causa das missões, quando nós sofremos com Cristo na causa das missões, nós demonstramos a maneira como Cristo amou o mundo em nosso próprio sofrimento. Dessa forma, como o mundo ele consegue enxergar em nós de forma palpável o sofrimento de Cristo, mano. Paulo nos ensina uma grande lição, cara. Vale a pena sofrer por amor a Cristo. Vale a pena sofrer por amor àquele que derramou sua infinita bondade e misericórdia sobre nós. Vale a pena sofrer por aquele que derramou sua graça sobre nós. Vale a pena sofrer por amor a Cristo, pela causa do evangelho. Vale a pena, mano. Vale a pena, vale a pena. Esse é o legado de Paulo. Esse é o que ele deixou. Vale a pena sofrer pela causa de Cristo.
E aí, voltando ao texto, versículo 13 diz assim: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É, com certeza, Paulo ele escreve, quando ele se refere a homens perversos, já no texto, ele se refere àqueles falsos mestres que deturpavam a mensagem do evangelho. Aquelas pessoas que estavam focadas em falar sobre fábulas, sobre mitos, a fim de agradar aqueles que ouviam eles. Só que eu gostaria de. Na verdade, quando eu estava lendo esse texto, a palavra que fixou na minha mente foi homens perversos. E como a gente está falando sobre legado, só me veio à mente a vida de Paulo, sabe? Paulo ele já foi um tipo de homem. Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho, mas eu sinto que a gente precisa entender quem Paulo foi. Paulo já teve nessa posição de homem perverso. Paulo ele já foi um tipo de homem perverso no pior dos significados, mano. A Bíblia diz que Paulo ele tinha autoridade para perseguir e matar os cristãos, mas em certo momento da história, mano, ele teve um encontro com Cristo. Em certo momento da história, Paulo ele ouve a voz do nosso Salvador o chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? A história nos mostra que o evangelho claramente, mano, é poder para salvação. A história nos mostra que o evangelho ele tem poder para realmente mudar a mente do homem, mano. A tal conhecida metanoia. A história de Paulo nos mostra que apenas o encontro com Cristo é suficiente para mudar toda a história de um homem. Eu gosto muito do que ele escreve a Timóteo lá no capítulo 1, na primeira carta a ele, capítulo 1, versículo 12 ao 16, ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz na ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E realmente, mano, a vida do apóstolo Paulo é uma prova viva de que Deus ele transforma. Eu sei que o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele fala sobre outros homens perversos, mas Paulo, ele foi um tipo de homem perverso, mano. Nós podemos aprender com isso também que não existe pessoa difícil para Deus, sabe? E que em nome de Jesus, o Senhor, ele quebre e tire isso de nós, mano. O preconceito que nós temos de levar a mensagem para pessoas difíceis, para pessoas que possivelmente não darão ouvidos. Jesus, ele veio para os doentes, mano. Nós precisamos nos lembrar disso diariamente. Jesus, ele veio para os doentes, para aqueles que necessitam de um médico, para aqueles que necessitam realmente de um médico, mano. Talvez existam Paulos em nosso meio precisando de uma palavra. E eu oro para que se levantem Ananias, sabe? E vão em direção dos Paulos com palavras de cura, com palavras de salvação, e cumpram realmente o seu propósito, mano. E para finalizar, vou voltar lá no texto, versículo 14 ao 17, está escrito assim: tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Paulo, nesse versículo, em um dos últimos capítulos da sua vida, em uma das suas últimas palavras ao jovem Timóteo, ele usa para estimular a esse jovem Timóteo, esse jovem pastor, a permanecer naquilo que ele recebeu como legado da sua avó e da sua mãe. O que ele recebe da sua avó e da sua mãe é uma fé sem fingimento. É isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo 1,5, que ele se lembra de Paulo com alegria nas suas orações, da sua fé sem fingimento que ele herdou da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice. E diferentemente dos homens perversos,
citados no versículo anterior, são facilmente enganados, né, por qualquer vento de doutrina ou que só vive de aparência. Timóteo, ele é um homem com uma fé sem fingimento, uma fé não fingida. Uma das coisas que eu vejo nos nossos dias, que a grande problemática é que nós queremos a todo momento passar uma imagem de que nós estamos bem. E quantas vezes nós somos tentados, né, a viver uma vida de aparência, com medo do que vão pensar ou achar sobre nós, preocupados com a nossa reputação, e a gente acaba se esquecendo da nossa vida com Deus, mano, da nossa vida diária, da nossa vida devocional. E me vi uma pergunta enquanto eu pensava sobre isso também: o que vale mais, o que os outros pensam de nós ou o que Deus pensa de nós? Certamente Deus, ele sabe de todas as coisas e nada fica oculto aos seus olhos. E o Senhor, ele trará juízo sobre tudo, mano, sobre todas as coisas. Não haverá como fingir, independente do que pensam sobre você. Timóteo, ele possuía uma fé não fingida, mano. Seu maior desejo era realmente agradar aquele que o alistou. Seu maior desejo era realmente agradar aquele que chamou ele. E Paulo, ele faz questão de se lembrar dessa característica de Timóteo com bastante alegria. Uma fé não fingida. Esse seja o desejo do nosso coração, cara. Ter essa fé não fingida, com a finalidade de querer sempre agradar a Cristo, mano, e não aos homens. E Paulo, ele incita também o jovem Timóteo a permanecer nas coisas que o mesmo aprendeu por meio das Escrituras. Porque, de verdade, somente as Escrituras nos levam a conhecer a verdade que é Cristo, né? Porque elas testificam do próprio Cristo. E é isso que Jesus diz em João 5,39: examinar as Escrituras e cuidar de ter nela a vida eterna, pois elas testificam de mim. E Paulo, no seu último discurso registrado, ele incita Timóteo novamente a pregar a palavra, pois a mesma é inspirada por Deus e tem poder para a salvação. A palavra, como o próprio Paulo diz, é útil para um ensino, para repreensão, para correção, para educação e etc., a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós realmente precisamos amar, cara, as Escrituras. Eu creio, e o apóstolo Paulo deixa bem explícito isso: todo cristão precisa ser apaixonado pelas Escrituras, mano. Esse é o legado que Paulo, ele deixa ao seu filho na fé. E o salmista diz lá em Salmo 119, verso 9, que a única forma de nós purificarmos o nosso caminho, a única forma do jovem purificar o seu caminho é por meio da palavra. Para ser bem exato, o salmista diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A única forma de nós tomarmos decisões sábias é por meio da palavra. A única forma de nós conhecermos a Deus é por meio da sua palavra. A única forma de nós nos tornarmos mais parecidos com Ele é por meio da sua palavra. E é isso que Paulo deixa para o jovem Timóteo. Medite na palavra, mergulhe na palavra, ame a palavra é inspirada por Deus, nela você conhecerá mais a Deus, proceda segundo a palavra, use-a para corrigir, use-a para exortar, viva a palavra. E pulando um pouquinho para o capítulo 4, não queria romper um pouco os versículos, mas como a gente sabe que não tem muita essa divisão, né? O homem que realmente fez os capítulos, a divisão e etc. Enfim, Paulo lá no capítulo 4, versículo 1, ele diz para Timóteo: pregue a palavra, independente das circunstâncias, mano. Independente de todas as coisas. Timóteo, pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo, cumpra o teu ministério cabalmente, de anunciar as boas novas, ser chamado de evangelista. Pregue a palavra. Pregue a palavra. E Paulo é um grande exemplo, porque realmente Paulo ele pregou em tempo e fora de tempo. Paulo, mesmo preso, ele pregava para os guardas que estavam ali cercando ele. Paulo ele não desperdiçou nenhuma oportunidade. Paulo viveu a palavra, Paulo pregou a palavra. Não é à toa que ele termina a sua carreira dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Possamos, em nome de Jesus, viver a palavra, amar a palavra e pregar a palavra em tempo e fora de tempo, como ministros do Evangelho, mano. Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade. Amém. Amém.